Boa tarde, amores! Então, hoje é quinta-feira já, né? Semana mais curtinha, tá passando rapidinho. Para nossa aula de hoje, a gente vai usar a apostila de matemática e a gente vai começar lá na página 38, que fala sobre situação-problema envolvendo igualdades, ou seja, determinar um número desconhecido. O que a gente vai estar vendo aí nessa atividade? Que alguns números eles vão estar indeterminados, né? Eles não vão estar visíveis aí para a gente fazer um cálculo e a gente fazendo uma operação inversa, que nós já vimos também, né? Quando a gente fala em operações inversas, a gente fala do seguinte, por exemplo, se a gente tem uma operação, uma continha, que é de mais, a operação inversa vai ser menos. Se eu tenho uma continha de menos, né, subtração, a operação inversa vai ser adição, mais. E se a operação que eu tenho for uma divisão, a operação inversa vai ser multiplicação. E se eu tenho uma multiplicação, a operação inversa vai ser a divisão. Só para a gente relembrar aí, porque nós já estudamos sobre isso. Então, a gente vai começar fazendo a leitura aí para a gente começar a entender melhor aí essa igualdade, tá bom? Então, nessa sessão colocaremos em prática a habilidade desenvolvida no início deste capítulo, ou seja, trabalharemos com situações, problemas cuja igualdade envolve o cálculo de um valor desconhecido. Utilizaremos as relações aprendidas até aqui como ferramenta para encontrarmos esses valores e justificarmos as escolhas feitas. Para colocar em prática esses conhecimentos, resolveremos alguns problemas. Então, a gente já tem aí algumas situações e a gente vai concluir esse pensamento juntos. Qual é o primeiro problema que temos aí? Fabiano gastou R$ 38 na padaria ao comprar 3 roscas e um bolo. Se o bolo custou R$ 20, quanto custou cada rosca? Então aí a gente tem o desenho, ó, 3 roscas e mais o bolo. O bolo a gente sabe o valor dele, custou R$ 20, somando aí o total do valor R$ 38. Mas se a gente fizer um cálculo, né? Quanto será que deram, né, as 3 roscas? Quanto será que custa cada uma das roscas? Aí a gente, bota aí a cabeça para trabalhar. O número desconhecido nesse problema é o preço das roscas. Uma forma de encontrar esse valor é realizando a operação inversa da soma, subtraindo o preço do bolo do valor total gasto por Fabiano para encontrar o que ele pagou pelas 3 roscas. Então aí a gente já tem uma dica. A gente vai pegar o total que ele pagou, foram R$ 38, que é a operação que a gente tem aí, menos R$ 20, que foi o bolo, que também já está com o valor aí. Então, a gente fazendo essa subtração, 38 menos 20, a gente sabe que o preço da rosca, das 3 roscas, foram R$ 18. Mas quanto será que custa cada rosca? Aí a gente já bota a cabeça para trabalhar fazendo um outro cálculo. Então, nós temos aí a operação 38 menos 20, que é igual a 18. A partir desse cálculo, sabemos que o preço das 3 roscas é R$ 18, ou seja, que 3 vezes o preço da rosca é igual a 18. Se a operação inversa da multiplicação é a divisão, deve-se calcular o quociente entre 18 e 3 para descobrir o valor de cada rosca. Então, o valor total da rosca 18 e a quantidade de roscas que foram 3. Então, nós vamos fazer a operação aí, 18 dividido para 3, que é igual a 6. Aí, o que vocês podem fazer? Lá em cima, no primeiro exemplo, onde estão as 3 roscas com um sinal de interrogação dentro do quadrinho, vocês coloquem embaixo, só para vocês visualizarem, o número 6, tá?
embaixo de cada ponto de interrogação para vocês saberem que a unidade da rosquinha custa R$6, tá? Rosquinha cara essa por sinal, mas deve ser gostosa. Então, ó, assim encontramos o valor desconhecido nesse problema, que é 6. Portanto, cada rosca custou R$6. Então, a gente viu aí que para a gente chegar a um resultado, a gente precisou calcular, né, usando até mais de uma operação. Seguindo, nós temos o segundo problema. Qual é o segundo problema? Pensei em um número, subtraí 150 unidades dele e encontrei o número 120. Em qual número eu pensei? Né? Também é uma forma da gente fazer a operação inversa. Sabemos que o número pensado menos 150 é igual a 120. Para descobrir qual foi o número pensado inicialmente, é necessário realizar a operação inversa da subtração, ou seja, a adição. Então, o que nós temos aí? Nós temos um ponto de interrogação, porque nós não sabemos qual é esse número, e nós temos 150, menos que deu 120. Então, qual é a operação inversa que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois números que eu tenho, que é 120 e 150, e vou adicionar, vou somar para poder saber qual é o número que está faltando aí em cima onde tem uma interrogação. Então, se eu faço a soma com o número que eu tenho, né, já que eu tirei, né, eu subtraí, então a operação inversa da subtração é a adição. Por isso que eu estou aí somando 120 mais 150, que é igual a 270. Então, 270 foi o número que eu pensei. Vocês podem até colocar aí, ó, do ladinho aonde está o sinal de interrogação, tá bom? Então, eu sei que eu pensei em 270 menos 150, que é igual a 120. Fechando esse pensamento, nós temos: assim, podemos afirmar que o número desconhecido é o 270, já que 270 menos 150 é igual a 120. Portanto, o número que foi pensado é o número 270. Aí nós temos um exercício resolvido para a gente amarrar aí o assunto. Bruna colocou 2 sacos de polvilho que possuem a mesma massa, ou seja, o mesmo peso, em uma balança de 2 pratos, como mostra a imagem a seguir. Então, ela tem um peso aí de 4 quilos, né? E 2 pacotes de polvilho. Na outra balança, tornando-se igual, ela colocou um peso de 8 quilos e um peso de 4 quilos. Se a balança ficou em equilíbrio, né? Ficou, ó, né? Nem para cá e nem para cá, ficou em equilíbrio. Nós temos aí, ó, qual é a massa de cada polvilho que Bruna colocou na balança? Precisamos saber qual a massa dos pratos para calcular a massa de cada saco de polvilho que apresenta o número desconhecido. Então, montando todo o esquema, nós temos aí do outro lado, ó. Montando um esquema, podemos visualizar melhor o que precisa ser calculado. A gente já sabe que na primeira balança ela tinha um peso de 4 quilos e os 2 pacotes de polvilho. Do outro lado, ela tinha um peso de 4 quilos e outro de 8 quilos. 2 sacos de polvilho mais um peso de 4 quilos é equivalente a 12 quilos, pois 4 mais 8 é igual a 12. Se tirarmos 4 quilos de peso de cada um dos lados da igualdade, ainda teremos a balança em equilíbrio e teremos os 2 sacos de polvilho, que é igual a 8. Agora que sabemos que a massa de 2 sacos é igual a 8 quilos, realizando a operação inversa da multiplicação, saberemos o valor de cada saco, ou seja, 2 sacos, totalizando o peso de 8, eu vou dividir 4 por 2, que é igual a 8.
Dessa forma, para manter a balança em equilíbrio, os sacos de polvilho devem ter 4 kg de massa cada um, pois 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. E o outro prato da balança também tem uma massa de 12 kg. Resposta: a massa de cada saco de polvilho que Bruna colocou na balança é igual a 4 kg. E agora, depois dessas informações, vamos colocar em prática o que vimos, o que aprendemos, tá bom? Já volto.